Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação. Hoje no Salmo 146. Assim está escrito: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. O texto que vamos meditar, falando sobre Deus cumpre o que promete. Nós encontramos este salmo falando sobre duas situações opostas entre si: a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Mas aqui ele coloca diante de nós a falibilidade do ser humano, do homem, da humanidade, que não tem como garantir nem mesmo a sua própria existência por um segundo além daquilo que está determinado pelo Senhor nosso Deus. Então encontramos que esta fraqueza passa a dominar o ser humano quando ele desobedeceu a Deus e transgrediu. Ele perdeu tudo aquilo que Deus tinha estabelecido dentro do coração dele. E a fraqueza veio fazer parte daquela vida. Fraqueza, limitação, impossibilidades, limites, enfim, todas as situações que prendem, aprisionam e limitam a pessoa e as suas atividades. E por isso nós encontramos neste texto que li, falando sobre isto. Primeiro, o salmista convida-nos a louvar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é diferente do homem. O Senhor não é fraco, não é falível, não é limitado no tempo e no espaço. O Senhor é soberano. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Ele está acima de tudo e de todos. Não há ninguém que se compare a Deus, apesar de vivermos dias em que a criatura está sendo colocada em uma posição, sendo venerada, adorada, como que se fosse um Deus. Mas, na verdade, isto é fruto da ignorância humana, porque se o homem soubesse quem ele é, qual é o seu estado atual, ele se prostraria de joelhos diante do Senhor nosso Deus, reconhecendo os seus pecados e arrependido, confessando-os a Deus e colocando-se em submissão à vontade e à direção de Deus para a sua vida. Mas isto chegará o dia em que o Espírito Santo encontrará meios de convencê-lo
do pecado, da justiça e do juízo, e levá-los arrependidos aos pés de Jesus, para receber dele o perdão, a libertação, a salvação e a promessa da vida eterna. Aqui o salmista convida: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. E ele faz uma afirmativa: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Estava dizendo, como não sabia qual seria o último dia da sua vida aqui na terra, ele se dispôs a todos os dias que Deus lhe permitisse a vida, ele iria louvar o nome do Senhor. Por isso ele diz: louvarei durante a minha vida. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto houver a respiração, eu estarei comprometido louvando ao Senhor. Eu cantarei louvores ao meu Deus. Ele não cantaria louvores às pessoas para engrandecer o ser humano. O louvor do fiel diante de Deus é um louvor que adora a Deus, que glorifica a Deus, que traz à realidade as obras, os feitos poderosos do Senhor Deus, os seus atributos maravilhosos. E tudo isto deve levar-nos a encher o nosso coração e a nossa boca de louvores ao nosso Deus enquanto aqui vivermos. E ele diz, vai afirmando, porque nós estamos atravessando dias perigosos e difíceis, mas a palavra de Deus, como um farol, ela sempre está iluminando e mostrando o caminho por onde devemos seguir. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele diz no verso 3, não confieis em príncipes, nem em filhos dos homens, em quem não há salvação. A palavra de Deus, no outro texto, diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Confiar em príncipes, confiar em governantes, confiar em quem está procurando uma oportunidade para assumir funções diante de um povo de natureza humana, terrena, política. A palavra de Deus diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens. Por que não confiar? Porque neles está estampada a fraqueza, a limitação. E muitas das vezes nós encontramos as pessoas acreditando que alguém pode lhe salvar, lhe oferecer um livramento, uma coisa ou outra. Mas a palavra de Deus, categoricamente, ela nos afirma que neles não há salvação, não há livramento, não há segurança, não há nada que se possa apegar diante dos príncipes e dos filhos dos homens. E a palavra nos afirma: sai deles o espírito, eles se tornam em sua terra. No mesmo dia em que o espírito sai, perecem os pensamentos, as ideias, as propostas, as promessas que eles fizeram enquanto em vida diante das pessoas. Elas então todas caem por terra e não se cumprem. Esta é a razão pela qual a palavra de Deus orienta a mim e a você a não confiar em príncipes nem filho dos homens, a não confiar naqueles que fazem tantas promessas que não são capazes de cumpri-las.
Mas onde deve estar então a nossa confiança, se não devemos confiar nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque são falíveis, são falhos, prometem e não cumprem, falam e não confirmam? A quem devemos colocar o nosso coração em atitude de confiança? A palavra de Deus nos afirma no verso 5, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Olha, é feliz, é realizado, é satisfeito, é bem-aventurado, é bem-sucedido aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. E segue. E cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Aqui está o único lugar onde eu e você, cada um de nós, devemos colocar bem firme a nossa esperança, ter ao Deus de Jacó por nosso auxílio e demonstrar a esperança, a confiança, a segurança que ele promove para a vida de cada um de nós. E quando encontramos isto, ter o Deus de Jacó por nosso auxílio, colocar nele a nossa esperança, porque observamos em Deus que ele não é falível, ele é infalível. Ele não é limitado, ele não é limitado, ele é ilimitado. Ele não conhece a impossibilidade. Para ele, todas as coisas são possíveis. Observe o que faz o Deus de Jacó, o Senhor Deus, em quem temos e devemos sempre depositar nele a nossa esperança. Esperança nas promessas de Deus para cada um de nós. Ele fez os céus, fez a terra, fez o mar e tudo quanto há neles. Portanto, este é o Deus Criador que fez todas as coisas, incluindo a nós mesmos, que fomos feitos pelas mãos poderosas de Deus. E ele é aquele que guarda a verdade para sempre. Entre os homens no mundo, eles não têm prazer em preservar e guardar a verdade, mas eles a defendem, a verdade relativa, de acordo com as circunstâncias e com as conveniências. Se é conveniente, mantém. Se não é, despreza. Por isso que há esta grande inversão de valores nos nossos dias. O certo passa a ser errado, o errado passa a ser certo, o divino passa a ser duvidoso e o humano passa a ser confiável. Estes são os males dos dias em que estamos enfrentando. Mas à luz da palavra de Deus, Deus é fiel e verdadeiro, santo, puro e imutável, e o homem é falho, pecador, limitado, cercado de impossibilidades na sua vida. Portanto, o nosso coração deve estar voltado para o Senhor nosso Deus. Ele faz justiça aos oprimidos, ele guarda a verdade, ele faz justiça aos oprimidos. Quantas pessoas vivem oprimidos por este mundo afora e muitas das vezes lhe cometem injustiças, mas a palavra de Deus diz que o Deus a quem esperamos e colocamos a nossa confiança nele, ele é o Deus que faz justiça aos oprimidos. Ele vem livrar, resolver a pendência e a situação de cada um. Ele não somente faz justiça aos oprimidos, como ele também dá pão aos famintos. Vivemos
a época da fome, da crise, da miséria. Quantas pessoas estão abaixo da linha da pobreza? Porque nos governantes não há esta confiança, não há o cumprimento desta promessa, mas diante de Deus, a palavra nos assegura que o Senhor, Ele é aquele que dá pão aos famintos. E além do mais, o Senhor solta os encarcerados. Encarcerados aqui são aqueles que são aprisionados por tantas coisas em sua vida, não simplesmente os que estão aprisionados porque cometeram alguma iniquidade, cometeram algum mal contra o ser humano, contra a propriedade. Não, estes encarcerados são aqueles que vivem aprisionados e escravizados pelo poderio de Satanás. O Senhor solta os encarcerados, mas Ele também abre os olhos aos cegos. Aqueles que não podem enxergar, que não podem ver, que não podem discernir, a palavra nos afirma que o Senhor solta os encarcerados e o Senhor abre os olhos aos cegos. E eles passam a enxergar. Os que andavam em região e sombra da morte, quando Jesus por ali passou, a luz resplandeceu. A visão deles se abriu e eles passaram a enxergar. Este é o desejo de Deus. Quando Jesus ouviu o clamor do cego de Jericó e o chamou diante de si e disse: que queres que te faça? Ele disse: que eu veja. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Portanto, o Senhor abre os olhos aos cegos. Mas o Senhor também levanta os abatidos. Quantas situações colocam as pessoas em situação de abatimento, de fraqueza, de decepção. Mas diz-nos a palavra: o Senhor levanta os abatidos. E seguindo diz: o Senhor ama os justos, aqueles que lhe servem, aqueles que praticam a justiça, aqueles que o amam. O Senhor tem por eles um amor especial. Mas seguindo, o verso 9 diz: o Senhor guarda os estrangeiros. Quantos estrangeiros estão em várias nações do mundo, fugindo de situações lamentáveis no seu país de origem, e eles vão para outros lugares, são tidos como estrangeiros. Mas se por um lado alguém quer deportar os imigrantes, os estrangeiros, colocá-los em situação de que eles não têm os seus recursos, a palavra de Deus diz que o Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva. Quantos órfãos por este mundo afora, quantas viúvas por aí, padecendo em pleno sofrimento. Não há quem lhes estenda a mão, não há quem volte o olhar para estas pessoas, mas o Senhor, Ele ampara o órfão e a viúva. Deus importa-se com tudo e com todos. O cuidado de Deus é excelente, é permanente, é satisfatório, mas ele transtorna o caminho dos ímpios, aqueles que cometem a impiedade, aqueles que vivem na prática da injustiça, aqueles que não fazem justiça aos oprimidos, nem dão pão aos famintos, aqueles que mantêm os encarcerados aprisionados, aqueles que não socorrem o cego, nem levantam o abatido, aqueles que desprezam os estrangeiros, desprezam o órfão e a viúva. A palavra de Deus diz que Deus transtorna o caminho dessa gente. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião,
é de geração em geração. Então vemos aqui a expressão linda, maravilhosa, admirável de Deus para com o seu povo. O salmista alertando-nos a não confiar em príncipes nem em filhos de homens, porque eles são falíveis, são aqueles que sempre estão prometendo: vou fazer, vou melhorar, vou começar, vou completar, vou dar seguimento, mas nada chega ao final, à realização daquilo que prometem. Isto cria diante das pessoas um sentimento de tristeza, de decepção e de abandono, de desprezo, quando deveriam ser olhados com a misericórdia do Senhor nosso Deus. Porém, Deus, diferente dos homens, ele é aquele que promete e cumpre. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 1:20, diz: porque tantas quantas promessas de Deus há, são nele sim, e por ele o amém. Em Hebreus 10:23, nos afirma: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Deus cumpre o que promete. As promessas de Deus, elas são infalíveis e poderosas. E a grande e última promessa de Deus é de salvar a humanidade, é de libertar, é de transformar. E as promessas de Deus, todas elas são dignas de confiança, porque tantas quantas já se passaram, o Senhor Deus as cumpriu infalivelmente. Portanto, hoje vivemos na proximidade de uma escolha de governantes e encontramos quantas necessidades a humanidade, os povos em todo o mundo, eles sofrem, colocando estas necessidades em pelo menos 5 pontos. As pessoas precisam de saúde, precisam de educação, precisam de habitação, precisam de segurança e precisam de transporte. Estas são as necessidades mais prementes, que deve-se atendê-la com mais cuidado. E nós observamos que todos prometem: com a saúde eu vou colocar, vou empregar valores, métodos, recursos para que a saúde melhore. Quanto à educação, nós vamos melhorar o ensino, a educação, para que as pessoas tenham a sua formação. Na habitação, nós vamos conceder moradia para tantos que ainda não têm. Quanto à segurança, nós vamos aumentar o número de efetivo para manter a segurança. E com relação ao transporte, vamos melhorar os meios, as malhas viárias, para que possa ter um transporte melhor. Tudo isto são promessas, e depois que passa o dia do pleito, estas promessas, elas caem por terra, caem no esquecimento. Porém, à luz da palavra de Deus, nós encontramos dentro do texto lido, o Salmo 146, que em Deus, que todas as suas promessas são nele sim, e por ele o amém, e que fiel é o que prometeu, o qual também fará. Deus tem para mim e para você promessas nestas 5 áreas que devemos desfrutar. Com relação à saúde, quantos problemas de enfermidade têm dominado a humanidade, mas a promessa de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 15 e o versículo 26, o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara. Olha que promessa maravilhosa que Deus fez para o povo de Israel, e estas promessas, elas são também para nós. Veja, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos
aos seus mandamentos e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha que promessa maravilhosa com relação à saúde. Deus é o médico por excelência. Ele é aquele que nos cura, que nos sara, que tira de nós a enfermidade. Com relação à educação, o ensino está falido, está fadado ao fracasso, mas a palavra de Deus nos afirma no Evangelho de João, quando Jesus falou a respeito do Espírito Santo, no capítulo 14 e o versículo 26, está escrito o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é o ministro por excelência da educação. Ele é aquele que nos ensinará todas as coisas, promoverá o ensino para que possamos ter a segurança, a formação, o entendimento e a compreensão. Portanto, em relação à saúde, o Espírito Santo será e é e tem sido o ministro da educação para cada um de nós. Com relação à saúde, Deus é o soberano. Com relação à promessa de habitação, moradia, todos têm direito à sua moradia. E observamos muitas vidas sem ter nem onde reclinar a sua cabeça. Mas Jesus prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus tem lugares preparados na casa do Pai para cada um daqueles que em fé e amor rendidos a Ele o reconhecem como Senhor e como Salvador. Por quarto lugar, nós encontramos a falta de segurança. Não se pode andar mais em lugar nenhum, porque o perigo assusta, amedronta, e as pessoas vivem assustadas diariamente. Mas a palavra de Deus nos afirma: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa segurança. E, portanto, nele nós seguimos glorificando e bendizendo. E, por fim, a promessa de um transporte digno. Mas nós encontramos que aqui na terra isto não é possível. Mas a palavra de Deus nos afirma que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são declarados como filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, se os homens não podem cumprir as promessas básicas de acordo com a necessidade da humanidade aqui na terra, como sendo de saúde, educação, habitação, segurança e transporte, o nosso Deus, ele não somente promete, como ele cumpre esta sua fiel e poderosa promessa. Então, na saúde, Deus é o médico por excelência. Na educação, o Espírito Santo é o ministro excelente. Na habitação, Jesus é aquele que preparou moradas celestiais na casa do Pai. Ninguém ficará sem o seu lugar na casa do Pai. Na segurança, o Senhor tem sido o nosso esconderijo. Não há o que temer.
não há mal. Deus protege, Deus livra, Deus defende, Deus guarda. E no transporte, o Espírito Santo é que nos guia. Somos guiados pelo Espírito. Há certos momentos que ele nos leva nas asas do Espírito e nós caminhamos por esse transporte celestial que o Espírito nos guia e nos conduz no cumprimento da vontade de Deus. Veja quantas coisas necessárias nós temos em Deus. Portanto, ao invés de confiar no príncipe e nos filhos dos homens, depositemos a nossa confiança e esperança inteiramente em Deus, porque fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Deus não decepciona ninguém. As promessas de Deus, todas elas se cumprirão. Portanto, não coloque o teu coração em promessas humanas. Coloque o teu coração em promessas divinas, promessas feitas por Deus para aqueles que nele colocam a sua esperança. O Deus de Jacó é a nossa esperança. Nele está firmado e fundamentado o nosso coração. Portanto, diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.